Olá, começa agora o Legítima Defesa. Participa comigo do programa o editor de política do jornal NH, João Ávila. O convidado de hoje é o secretário da Fazenda do Estado, Giovanni Feltz. Secretário, seja muito bem-vindo ao nosso programa. A primeira pergunta que eu faço para o senhor é: o senhor está em legítima defesa de quê? Dos interesses maiores do Estado do Rio Grande do Sul, do seu erguimento da sua economia, da capacidade de um Estado que consiga prover minimamente as demandas do cidadão. O teu e o meu Estado, o nosso Estado do Rio Grande do Sul, lamentavelmente vem definhando do ponto de vista da sua capacidade de responder adequadamente às demandas tuas e minhas. Vamos juntos construir essa nova realidade. Secretário, o que há com as finanças do Rio Grande do Sul? Problemas crônicos, de cunho estrutural, portanto de mais difícil solução, acumulados ao longo de décadas e décadas, com a responsabilidade de todos nós, inclusive daqueles que nos ouvem e veem. Quer seja pela omissão, quer seja pelo fato de tomarmos decisões equivocadas, todos mais ou menos que passaram pelo Palácio têm mais ou menos responsabilidade em relação a essa relação. Hoje o Rio Grande do Sul está em estado de grande dificuldade, emergência, absoluta emergência. Não tem onde lançar mão para fazer frente às suas despesas. E o fato maior, o Estado que nós temos, com o custo que ele tem de forma perene e fixa, é maior do que a capacidade da nossa economia carregar recursos para o Tesouro desse Estado para poder pagar. O parcelamento da dívida com a União já sofreu um atraso, certo? Até que ponto isso pode prejudicar o povo gaúcho lá na frente? Não há nenhuma possibilidade disso. Por óbvio, tem algumas implicações do ponto de vista da multa, mas ela não é tão significativa assim. Era uma alternativa para trazer até aqui minimamente as coisas em dia, em especial atender às determinações judiciais no que tange à folha de pagamento dos servidores. O senhor comentou anteriormente que é uma questão de governos anteriores, já vem de mais tempo essa situação do governo do Estado. Mas o que levou o Estado a esse déficit no momento? Na verdade, é um custo da máquina pública bastante exagerado, uma estrutura que, embora necessária, que possa ser importante, acabou sendo pesada, mastodôntica. E, da mesma forma, nós cada vez mais fomos tratando de achar mecanismos para suplantar essa dificuldade, levar de barriga, quem sabe até mesmo escamotear a realidade que agora, por orientação do governador e até pela própria necessidade, nós estamos abrindo as entranhas da atividade pública no que tange à questão da transparência, em especial na área das finanças públicas. Todo mês, secretário, surge o boato de que salários dos servidores podem ser atrasados ou, enfim, parcelados, né? Há risco disso ocorrer agora no futuro próximo? Há risco, sim. Por óbvio que há risco. Nós vamos enfrentar situações cada vez mais angustiantes. Nós já nos utilizamos de todas as ferramentas à disposição para postergarmos essa possibilidade. Tomara que venhamos a conseguir isso ainda no mês de julho, mas a cada mês as coisas ficam mais agudas e mais difíceis de serem superadas. Secretário, existe a possibilidade de se fazer leilão dos bens públicos? Na verdade, as pessoas fazem uma ideia um tanto quanto equivocada. Elas imaginam que a solução vendendo imóveis ou, quem sabe, vendendo uma ou outra estatal está resolvido o problema. Não é exatamente assim. Vou lhes dar um exemplo. Se nós pegássemos uma estatal que valesse 100 milhões, 200, 300 milhões de reais, e não são muitas as estatais que têm esse valor, digamos assim, e pudéssemos privatizá-las como um exercício apenas, 200 milhões, 300 milhões é muito dinheiro para qualquer um de nós, mas diante de 5 bilhões e 400 de déficit, convenhamos, é menos do que 10%. Isto dá uma dimensão do tamanho das dificuldades do Estado. Por outro lado, o Estado do Rio Grande do Sul, ao longo das décadas, ele acabou acumulando um ativo imobiliário muito grande, que até mesmo esse Estado não sabe qual é o número exato e em que condições se encontram esses ativos. Da mesma forma, a gente tem que considerar um outro fenômeno. A gente acaba buscando imóveis por via judicial, por conta de débitos tributários que eventualmente o contribuinte possa ter. A gente acaba tendo aí, muitas vezes, esses imóveis utilizados por particulares durante longo tempo. Nós temos um mesmo imóvel que eventualmente tem mais do que uma, duas, três matrículas que obrigatória e forçosamente devem ser fusionadas. E, ao mesmo tempo, isso tudo encarece esse processo. E num momento de crise como esta, embora esta possa ser uma alternativa adequada para nos auxiliar, com certeza fica mais difícil de localizar isso adequadamente. Por quê? Porque em momento de crise você sapateia em cima das brasas de pés descalços e fica a saltitar.
Você muitas vezes é consumido pelo cotidiano, sem muita chance de visualizar o futuro e ações que possam ser mais estruturantes. Essa semana, secretário, surgiu a informação de que pode vir aí um reajuste no ICMS de 17% para 18%, inclusive no ICMS sobre alguns serviços como energia elétrica. Se isso vai acontecer e se aumentar o imposto, é a solução nesse momento? Na verdade, o Rio Grande do Sul tem uma das mais baixas cargas tributárias do país. Pegamos a taxa básica de ICMS no Rio Grande do Sul, ela é igual a Santa Catarina, 17%. Os outros estados da federação são 18% e o Rio de Janeiro é 19%. O fato é que talvez não seja exatamente a solução e nenhum governante gostaria de dar notícias ruins, muito menos é a elevação da carga tributária. A verdade é que nós temos um estado que deve ser redimensionado, readequado a esta nova realidade, mas mesmo fazendo isso, não se tem uma solução rápida do ponto de vista do passivo, dos custos que isso representa, mas aponta para um Estado mais rápido na sua resposta, mais célere nas suas convicções e, com certeza, lá no futuro, com menor custo. Todas as medidas que você possa imaginar no sentido da diminuição das despesas já estão sendo feitas, no contingenciamento delas e dessas atividades estão sendo feitas e ainda vão ser propostas para agora e para o futuro. E, obviamente, até mesmo as questões que dizem respeito à elevação da carga tributária não podem sair do horizonte da expectativa de, quem sabe, nós propormos para a Assembleia. É verdade, é vero que o governo do Estado vai nas próximas semanas apresentar para a sociedade do Rio Grande um conjunto, como já tem feito, mas agora um conjunto bem mais agudo de iniciativas atingindo todas as áreas para tentarmos botar a locomotiva chamada Rio Grande do Sul em cima dos trilhos, porque ela está descarrilada há muito tempo. Secretário, nós temos uma pergunta através das nossas redes sociais de uma leitora, Solange Maria. Por que pagar um absurdo de impostos se a saúde e a segurança é uma precariedade? Para onde vai esse dinheiro? O governo federal deveria gastar 10% do que arrecada com a área da saúde, ele gasta menos de 5%. Talvez a gente pudesse fazer uma nova rediscussão, mas não só do ponto de vista do discurso, da dialética política ou da esgrima verbal eleitoral relacionada ao federalismo e ao pacto federativo. Essa é a grande solução. Óbvio que isso não afasta, em paralelo, de ações fazendo com que o Estado, ente, não o Estado do Rio Grande do Sul, mas o ente público chamado Estado, prefeituras, estados, a União, fazer uma revisão na sua capacidade, da sua forma de atuação e um compartilhar dos seus recursos de uma forma mais equânime, mais justa. De qualquer forma, é na ponta que o cidadão vive, é nas cidades que as pessoas vivem, e eu não tenho a menor dúvida, está faltando muito recurso na área da saúde. Mas uma informação, nos últimos anos o Rio Grande do Sul vem gastando mais de 3 vezes em saúde pública. A pergunta que quero fazer, inclusive para essa cidadã, será que nós percebemos 3 vezes maior volume de atendimento e 3 vezes maior qualificação na ponta, onde aqueles que fazem a interface na área da saúde pública com o homem e com a mulher, quando buscam esses serviços, podem assim aferir? Acho que não. Secretário, outro Tem uma questão de gestão aí também. Outro questionamento que chegou pelas redes sociais é do Maicon Israel. Mais de 2.000 aprovados no concurso da Brigada Militar e Bombeiros e que não estão nas ruas. Por quê? Não vão estar nas ruas, porque existe um decreto do governador que foi agora reprogramado de 180 dias, vai até o final deste ano. O Estado não tem condições de pagar as suas contas agora, colocar mais gente para dentro, embora a situação periclitante da segurança pública é absolutamente impossível de ser feito, não só do ponto de vista da questão legal, em função da proibição do decreto, mas também em relação a toda essa problemática que o Rio Grande do Sul está enfrentando. É o ônus de ter que mexer em coisas muito agudas, mas não é só na área da segurança. Nós temos milhares de outros profissionais que fizeram concursos públicos, inclusive na Secretaria da Fazenda, aguardando o seu legítimo direito de serem nomeados. Imagino que ainda venham a ser, mas não nesse ano. Secretário, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. A gente agradece demais sua presença. Bom, chegamos ao final do programa Legítima Defesa. Semana que vem estaremos de volta. Até lá!